tópicos de vocês, as taças, pegaram todo mundo? Pegaram aí caderninho também? Muito bom. Então, ó, recapitulando, a aula de hoje vai ser de muita informação que eu vou passar para vocês como vai funcionar a mentoria, como vocês devem se preparar, né, para a mentoria durante esse processo, o que a gente vai fazer, o que a gente não pode fazer, o que vocês vão precisar. Então, e eu vou apresentar também uma parte das planilhas que vocês vão já começar a mexer, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é a respeito do que vai gerar, do que vai funcionar a mentoria em torno de quê? É em torno desse versículo. Não, alguns conhecem esse versículo de outra forma, porque esse aqui está na versão contemporânea, tem uma Bíblia chamada A Mensagem, então tem uma versão, quem tem dificuldade de ler a Bíblia, eu sugiro, inclusive, porque ela traz uma versão muito próxima da gente, fica muito fácil de entender, muito fácil de ficar apaixonado pela leitura, sabe? Mateus 6,33 é aquele versículo bem famoso, que fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nessa versão, na mensagem, me trouxe um jeito de ver muito incrível e que tem tudo a ver com o que a gente vai fazer nessa mentoria. Olha o que diz Mateus 6,33 nessa versão. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Olha só que incrível. Por que é incrível isso daqui? Porque quando a gente fala assim, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a gente acha que o reino de Deus e a justiça dele é só ir para a igreja, exercer algum ministério ou fazer alguma coisa na obra de Deus. E justiça, gente, justiça tem a ver com aquilo que é certo, com as regras que Deus nos dá para viver e aquilo que ele espera que a gente faça. Então, quando a gente fala assim, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, buscar a justiça de Deus é buscar aquilo que ele nos ensina a viver. Por isso que a versão da mensagem falou, orientem sua vida de acordo com a realidade. Né? Então, a gente vai aprender a entender a nossa realidade. Porque muitas das vezes a gente entra numa situação ruim financeiramente porque a gente está desajustado em relação à nossa realidade financeira. Então, para que a gente possa fazer certo, a gente precisa viver de acordo com a nossa realidade. Não só a realidade estagnar nela, mas também iniciativa e a provisão de Deus. Olha essa fotinha, né? Por que eu botei essa realidade aí? Tem gente que está idealizando uma vida melhor, sonhando com uma vida melhor, porque quando eu tiver mais dinheiro, porque eu queria tanto. E, gente, eu profetizo isso na vida de vocês. Deus quer isso para a gente, que a gente ganhe mais, que a gente tenha mais, do jeito certo, para abençoar até outras pessoas. Só que essa imaginação de ter mais dinheiro não pode ser projetada para o hoje se esse dinheiro não existe. Então, muitas das vezes, a gente está querendo algumas coisas que ainda não está no hoje, e a gente está vivendo de acordo com o que a gente está imaginando, tá? Então, primeira coisa que a gente vai bater toda hora na tecla, a realidade. A gente precisa entender a nossa realidade. E a iniciativa, gente, não é só, entendi minha realidade e vou me conformar aqui. Não, a gente quer melhorar, a gente quer avançar, a gente quer passar para outro nível. Muita coisa, eu falei, acho que com muitos de vocês, na nossa sessão, o que? Muito do que Deus quer nos dar, Deus já quer nos dar, Deus já quer nos abençoar. Só que não dá porque a gente não está preparado para aquilo. Então, a gente não vai entender a nossa realidade pensando assim, não, vou ficar aqui. Não, a gente quer melhorar. E lembrando que vocês estão se capacitando para melhorar. Então, a gente tem que ter iniciativa. E, por fim, não menos importante, a provisão de Deus. Esse é um assunto onde muitos cristãos, inclusive eu e meu esposo, nos encontrávamos nesse meio,
onde a gente confunde muito e aonde a gente peca muito quando a gente fala da provisão de Deus. Gente, primeiro, a provisão de Deus não é para você usar como tentar a Deus. Muitas das vezes a gente faz coisas e fala assim, Deus proverá. Não, faz e depois Deus proverá. Isso não é fé, tá? Isso é tentar a Deus. É igual, é similar àquela passagem bíblica que o diabo coloca Jesus no pico do monte e fala assim, pula. Se não é filho de Deus, se você é verdadeiramente filho de Deus, com certeza os anjos vão te pegar lá embaixo. Então, não pode ficar preocupado, pode pular. Então, essa era uma prática aqui em casa, né? A gente falava assim, não, passa no cartão de crédito, mês que vem Deus proverá. E aí a gente ia se enrolando, se enrolando, se enrolando. E Deus provia, só que a gente nunca passava daquele nível, né? Porque quando a gente está vivendo... presta atenção no que eu vou falar. A provisão de Deus, ela sempre estará presente na nossa vida. Sempre. Só que em níveis diferentes de maneira com que você vai crescendo. Quando você precisa da provisão de Deus todo mês para coisas básicas, você não está vivendo aquilo que Deus queria que você estivesse vivendo. Você está no deserto, né? Deus não queria que aquele povo estivesse no deserto. O povo de Israel ia passar pelo deserto. E eles ficaram lá anos e anos, 40 anos, não porque Deus queria que eles ficassem lá 40 anos, mas porque eles eram teimosos e não aprenderam aquilo que Deus queria que eles aprendessem. Então, quando a gente está toda hora, provisão de Deus, não, Deus provê isso aqui, toda vez é uma provisão para pagar o cartão, toda vez a gente está vivendo no deserto. A pergunta é, aliás, a pergunta não, a afirmação é, nós não queremos mais isso. Nós não queremos mais o deserto, nós queremos chegar em Canaã. Canaã não tem mais maná caindo do céu. Não tem cordoniza passando baixinho para você pegar. Canaã, você tem que aprender a administrar o que você planta, quando você planta, como você rega, quando tem que colher, você administra. E a provisão agora é outra. É Deus mandar chuva no tempo certo, é Deus fazer aquilo que você plantar florescer. Eu fico arrepiada, porque a provisão de Deus, ela sempre vai existir. Só que Deus, ele quer prover para a gente em outras situações, não em pão e água, tá? Então, a gente precisa entender que a gente vai sempre, sempre precisar da provisão de Deus. E a gente precisa entender a nossa realidade. Para que a gente entende a nossa realidade? Porque quando você entender elas por elas, número a número, qual é a sua realidade, você vai entender a hora que você tem que parar e a hora que você precisa de uma provisão de Deus. Porque o que nos enrola financeiramente? Duas coisas, gente, e tudo tem a ver com Deus. Primeiro, é você querer pedir para Deus fazer coisas que era para você fazer e você não faz. E a segunda coisa que as pessoas deixam passar despercebido é fazer coisas que era para Deus fazer. Você não tem, seu dinheiro acabou, e em vez de você correr para Deus, você passa o cartão, você pega um empréstimo, você faz aquilo que era para Deus fazer. Você não espera por Deus, você age. Então, toda vez que a gente fica esperando Deus fazer algo que é para a gente se enrola. E toda vez que a gente for meter a mão para fazer algo que era para Deus fazer, que era na esfera do milagre, a gente vai se enrolar. Então, Deus existe, gente. E ele não está alheio a você. A gente tem acesso a Deus e a gente não usa. A gente não chama. Ou a gente também não sabe esperar, porque Deus tem uma mania, né? De fazer as coisas nos 45 do segundo tempo. Quem aí já viveu, levanta a mão para eu saber. Quem aí já viveu os 45 do segundo tempo de Deus? Nos 45, eu pensei assim, pensei que eu não ia conseguir. Deus apareceu. Levanta a mão para eu saber quem já viveu essa experiência aí. Aí, ó. Então, Deus, ele tem essa mania. Fazer o quê? É ele pode ser o que ele quiser, certo? Então, ele é assim. Então, a gente precisa ter fé e paciência de esperar Deus fazer.
Outra coisa que eu quero que você coloque assim, ó, na tábua do seu coração. Deus pode fazer todas as coisas. Todas as coisas. Então, se ele não fizer, entenda que ele não quis fazer. Se é algo, ó, se é algo que você tem que fazer e você pode fazer, você faz. Se é algo que você não pode fazer, você espera por Deus para ele fazer. Se ele não fizer, aquieta o teu coração, porque ele sabe o que ele está fazendo e o que ele não está fazendo. Que às vezes Deus não quer uma coisa para a gente e a gente quer essa coisa. Por que que a gente quer coisas que Deus não quer nos dar? Pensem nisso. Então, é muito sobre isso. Então, a gente precisa alinhar isso, essa expectativa na nossa mente, no nosso coração. A gente vai trabalhar pensando na realidade, na iniciativa e na provisão de Deus. E nessa realidade, eu vou dar todas as técnicas para vocês administrarem a realidade de vocês e a técnica para sair do bolo que alguns de vocês já estão. Às vezes a gente já está enrolado no cartão de crédito, a gente já está dependente do cartão de crédito, ou a gente não, ou a gente está endividado, ou, enfim, tem pessoas que estão aqui, tem casais e famílias que estão aqui porque querem melhorar, outros porque estão enrolados, outros porque querem mudar totalmente a maneira como usa o dinheiro. Então, cada um tem uma realidade. E a mentoria vai chegar para cada um da forma que cada um precisa. Gente, até aqui, vocês estão entendendo? Me sinaliza aí, tá tudo ok? Muito bom. Então, vamos lá. Como que vai funcionar? Todo o processo, ele vai passar por esses 5 pilares, tá? 5 pilares do método AP, né, que é o Organize e Prospere. Primeiro, é o autoconhecimento financeiro. Então, eu peço a paciência de vocês. Toda turma é igual nesse sentido, que a gente fica ansioso, que a gente quer ver os números. A gente quer botar na planilha, a gente quer resolver. Aliás, ver resolvido. Mas a gente não vai começar por lá. A gente vai começar por dentro. Vou ter até um louvor aqui que é bem a cara do que a gente faz. A gente trabalha vocês de dentro para fora, da mente para o bolso. Então, primeiro a gente vai trabalhar o autoconhecimento financeiro de vocês, aonde vocês vão se conhecer financeiramente falando, ok? Segundo, registro e análise, é o segundo pilar, aonde eu vou ensinar vocês hoje, inclusive, a registrar da maneira certa. Lembrando que eu quero já trazer a paz para o espírito de vocês, que eu vou preparar vocês para não precisar ficar anotando gastos. Mas durante a mentoria, o primeiro mês, a gente vai precisar, tá? Então, mas depois eu vou ensinar a técnica para vocês, o jeito que a gente faz, que a gente não precisa ficar pegando notinha, anotando tudo que a gente vai comprar para ser organizado. Não precisa disso. Terceiro pilar é o conhecimento financeiro. Aqui vocês vão aprender qual que é o certo e o que é errado de se fazer. Então, a gente vai eliminar as coisas que a gente fazia errado, que a gente nem sabia. Alguns a gente tinha uma impressão que já era errado, mas nunca foi formalizado, vocês vão ver muito isso. E aí vocês vão falar assim, caraca, é realmente isso. Vocês vão entender o que é certo e o que é errado de se fazer. O quarto pilar é a estratégia personalizada. Vocês vão receber planilhas de acordo com a realidade de vocês. Então, não vai ser a mesma planilha para todos. E eu vou ensinar, eu vou guiar vocês em como pensar nessa estratégia, em como fazer isso de acordo com a realidade de vocês. E, por último, é a ação. O quinto pilar é a ação. Eu vou munir vocês de ferramentas, de estratégias, para que vocês consigam fazer tudo que vocês vão aprender de uma forma rápida, simples e fácil, tá? Na medida do possível, a gente vai facilitar o máximo o caminho de vocês para a organização financeira, para que não seja só você fazer o certo, mas que vocês façam isso de uma maneira mais rápida. Esse momento que a gente vai passar aqui, né, vocês vão ser uma turma
mais especial do que as outras, porque vocês vão passar um pouco mais de 2 meses comigo, eu vou explicar para vocês. Mas em 2 meses, serão 2 meses, se você pensar. Tem gente aqui que está novo, tem pouco tempo de casada, mas tem gente aqui que tem muito tempo de casada. Pensa em quantos anos você já fez errado na sua vida. Quantos anos você não fez o certo financeiramente, porque você não sabia, tá? A culpa não é sua. Mas imagina, tudo isso você aprender agora a fazer o certo em apenas 2 meses, gente. Eu não vou cozinhar vocês. Então, a gente vai causar uma transformação de uma forma muito reta e direta. Só que é pouco tempo para tudo que se promete, só que é intenso. Então, o que eu espero de vocês? Mergulhem. Hoje eu estava falando com uma ex-mentorada, falando assim comigo, eu queria tanto fazer de novo o processo com você, porque quando a gente está ali, né, imerso, e conversando sobre isso, e o diálogo e tudo mais, isso ajuda demais. Então, é isso, encarem isso daqui como uma imersão. Eu quero que vocês pensem assim, eu sei, a nossa vida, ela é repleta de um montão de obrigações, coisas para fazer. Só que eu quero muito por vocês mesmos, que vocês priorizem a mentoria Organize e Prospere. Por quê? Porque são apenas 2 meses. Depois a vida vai se alinhando, mas eu quero muito que vocês priorizem isso daqui. São apenas 2 meses para uma vida toda de um outro jeito que você vai viver. Então, pense nisso. Se tem coisas que você pode deixar para fazer depois, faz depois. Mas não abandone esse processo. Não faz esse processo mais ou menos. Não participa disso daqui mais ou menos. Porque a resposta que vocês vão ter vai ser diretamente proporcional à entrega de vocês. Então, se entreguem para esse processo de verdade, tá bom? Que vocês não vão se arrepender. Respira aí, ó. Bebe uma água. Pode beber a água que você botou no seu copo. Vou falar agora. Até aqui, gente, alguma dúvida antes de eu passar aqui para essa próxima parte? Tá tudo ok? Ó, vou orientar alguns de vocês que talvez alguns não possam, não estar vendo. Na parte inferior, tem uma mãozinha assim, ó, que quando você clica nela, ela aparece aqui para mim, e aí eu sei que você quer falar. Então, você pode estar apertando ali em qualquer momento da nossa fala para falar, tá? E aí você clica nela para falar, e depois que você falar, clica nela de novo para ela sumir, igual a Tamires fez agora. Porque senão vocês deixam ela levantada, aí eu vou conversando, vou falando, daqui a pouco eu olho e penso, será que levantou a mão agora? Hoje já estava levantada, então levanta, quando você for falar, você clica de novo que ela some, que aí a gente vai saber o que está acontecendo em tempo real, tá? Qualquer momento vocês podem falar, tá bom, gente? Vocês podem levantar a mãozinha para eu saber aqui. Então, vamos lá. Eu apresentei para vocês 5 pilares. E nesse primeiro pilar, né, a gente vai ter sempre experiências. Eu sempre vou pedir para vocês fazerem coisas durante a semana, que são experiências a respeito do processo. Nesse primeiro pilar, que é um pilar de autoconhecimento financeiro, vocês vão mandar essas experiências para mim no privado, tá? Não é para vocês colocarem lá no grupo. Só esse primeiro pilar. Então, o primeiro pilar, as respostas do que vocês vão mandar para mim, ok? No privado, que eu vou conversar com vocês a respeito disso. Levem muito a sério conversar comigo, gente. Porque às vezes vocês ficam assim, estou incomodando. Vocês não estão incomodando. Eu quero que vocês conversem comigo. Por quê? Quanto mais vocês conversarem comigo, mais a gente vai conseguir entender vocês e ajudar vocês. E mais eu vou conseguir mentorear vocês. O que é mentoria? Isso aqui não é um curso, né? O curso, você assiste na sua casa e pronto, você não tem ninguém para se reportar. Vocês estão fazendo uma mentoria.
Então, se vocês não conversarem comigo, vocês vão transformar isso aqui num curso para vocês. Ok? Então, à medida que vocês forem falando comigo, eu vou respondendo vocês e a gente vai catucando vocês, né? Vai mexendo com vocês, entendendo, e eu vou perguntando para vocês, tá bom? E aí, as primeiras experiências que vocês vão devolver para mim, vocês vão devolver para mim no privado. Nos outros pilares, vocês vão poder fazer isso no grupo. Vocês vão botar lá no grupo, eu vou ver e tudo mais. Mas esse primeiro, porque é muito pessoal essa parte, então eu quero que vocês só falem comigo, não precisa ninguém saber do que vocês vão falar comigo, tá bom? Dia e horário de acompanhamento pelo WhatsApp. Então, eu separo na minha agenda horários específicos para estar falando, conversando com vocês. Esse dia e horário, que eu vou apresentar agora, podem sofrer alterações, tem algumas coisas que estão para se concretizar no meu outro trabalho, que pode ser que mude aqui, mas eu vou avisar no grupo, se caso mudar, tá? Então, quais são eles? Eu vou estar falando com vocês terça, quinta, quarta e sexta, de 7h30 às 8h30. Sula, então eu só posso falar com você nesse horário? Você pode mandar mensagem para mim, gente, em qualquer hora do dia, até de madrugada vocês podem mandar mensagem para mim. Eu não quero que vocês tenham ansiedade de achar assim, não, eu tenho que esperar. Primeiro, eu quero que vocês mandem para mim a hora que surgir na cabeça de vocês. Eu vou responder vocês nesses horários, mas vocês podem mandar para mim a qualquer momento do dia. Você não vai me acordar de madrugada, porque eu sei que cada um tem um horário diferente. Então, seu horário produtivo pode ser de madrugada, e aí, se você não falar naquela hora, você vai esquecer. Então, eu quero que você sentiu, pensou, lembrou, manda para mim. Eu vou responder você nesses dias aqui. Nesses horários. Você não precisa ficar ansioso, achando assim, ai, meu Deus, a sua está vendo minha mensagem e não está me respondendo. Não, eu vou responder vocês nesses horários aqui. Que aí a gente fica... Porque senão era antes, né? Bem lá no início, era uma bagunça, porque aí todo mundo falava no momento, aí eu respondendo em qualquer momento, a pessoa fica como? Zoada da cabeça. Então, agora não. Agora a gente separou dia e horário para responder vocês, para até vocês mesmos se prepararem e se organizarem. Mas vocês podem falar, mandar mensagem para mim, qualquer momento, tá, gente? Em qualquer momento. Se for dúvida a respeito da plataforma, a respeito de uma aula, a respeito de uma planilha, a respeito de coisas assim, que é do processo, não é algo pessoal de vocês, eu sugiro muito que vocês coloquem no grupo, porque no grupo a gente tem a Dani, que vai responder vocês diariamente, todo dia, de segunda a sexta, ela vai ter um horário de manhã para olhar e um horário de noite para olhar. Então, e eu também olho o grupo todo dia. Então, no privado, eu vou responder esses dias, mas no grupo, eu olho todo dia. Então, às vezes, são coisas bobas, não precisa você mandar no privado. Guarda as mensagens do privado para coisas muito pessoais, que aí a gente vai olhar e vai responder vocês um a um, tá? Todas as sessões são gravadas, então, se vocês não conseguirem estar em algum momento, em algum dia, ou precisar sair, pode ficar tranquilo que essa vai estar na plataforma. Eu tento colocar isso no mesmo dia, inclusive, para que vocês já tenham acesso. Sugiro que vocês entrem na plataforma, vejam se a entrada está direitinho, se vocês veem as coisas, como vocês estão vendo lá, se está faltando alguma coisa, façam isso, tá? Cancelamento de uma aula. Gente, raramente uma aula é cancelada, tá? A aula só é cancelada se não tiver ninguém disponível para aula. Então, é bem difícil. Nós estamos em 10 casais, é bem difícil que ninguém consiga estar naquela aula em um dia, ou se acontecer alguma coisa comigo, com a minha família, que aí, se eu não puder, né, família vem em primeiro lugar, claro. Então, mas é muito difícil. Fora isso, a gente vai estar sempre aqui no nosso bate-canal, às 7h30, de 7h30 às 9h aproximadamente, tá? Quais serão os dias dos nossos encontros? Hoje, excepcionalmente, está sendo na segunda, tá? Mas serão sempre as terças e quintas, tá? Preparem isso na agenda de vocês, terça e quinta.
Algumas semanas não vai ter quinta. Essas primeiras semanas que vocês vão ver que a gente vai mexer com a cabeça de vocês um pouco mais, eu vou deixar a quinta livre de vocês. Mas depois, a maioria das semanas, a gente tem encontro, terças e quintas. O que eu quero que vocês façam? Quem está em casal, cada um vai ter um caderninho, tá? Não é um caderno pro casal, é um caderninho para cada um. É um caderninho, tá, gente? Não é o caderno das galáxias, não. Prepara um caderninho que você vai escrever as coisas que chamaram a atenção, aquilo que Deus falar com você. Os slides vão estar, na verdade, já estão disponíveis na plataforma de todas as aulas, mas eu vou dar uma atualizada neles lá. Sempre fica disponível para vocês, mas tem coisas que não estão aqui no slide que você queira anotar, você anota. E aí, nesse caderninho, você vai deixar 3 páginas em branco no início do caderno. Você vai pular 3 páginas e vai começar a escrever a partir daquelas 3 páginas. Por quê? Nessas 3 primeiras páginas, vocês vão colocar o resultado dos testes de vocês, de algumas coisas importantes a respeito do que vocês vão descobrir de vocês. Por que isso? Por que vocês vão colocar essas respostas no início? Porque a gente vai fazer um planejamento personalizado. O que significa? Que esse planejamento tem que ser importante para você. Esse planejamento tem que servir à sua realidade. E essa realidade também vai passar por quem vocês são. O que é mais importante para vocês? Para a família de vocês? O que mexe com vocês quando vocês não têm? Então, a gente precisa ter essas coisas nas primeiras páginas, para que quando a gente for olhar o nosso planejamento, a gente ache, e eu vou perguntar isso para vocês, quando eu for perguntar para vocês terem isso mais rápido de responder, tá? Então, a gente vai anotando, mas as respostas finais de cada aula, as coisas mais importantes de cada aula, vocês vão botar nas primeiras páginas. Separem um dia e horário agora. Então, é agora que vocês vão pensar nisso. Para vocês vivenciarem as experiências que eu vou pedir. Eu preciso que vocês separem em torno de 1h30 na semana de vocês, no horário de vocês, o que for melhor. Então, eu quero que vocês parem agora. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem aí qual é o horário melhor. Sula, precisa ser os 2 juntos? Se puder ser os 2 juntos, melhor dos mundos. Mas não precisa. Se não puder, não tem problema. Cada um faz no seu horário. O importante é que vocês façam. Então, ó, eu quero... E vocês já vão colocar lá no grupo, hoje, quando acabar a aula, qual foi o dia e o horário que você vai se comprometer a fazer essas experiências. Então, qual é o dia e o horário que você já vai botar aqui ó, no seu celular? Faz isso agora, pega seu celular, marca esse dia da semana, esse horário, bota para despertar toda semana, que tem essa opção na maioria dos celulares. Você já coloca ele já vai despertar sempre naquele dia e naquele horário, para você se lembrar que você tem um compromisso de fazer a experiência da mentoria. Então, faz isso. 2 minutinhos aí para vocês. Não pode ser no horário da aula, tá, gente? Deixa eu ver aqui as carinhas aqui, ó. Pode falar, Tami. É terça e quinta, 7h30 da noite ou da manhã? Ih, peraí, tá muito baixo aqui. Peraí. Fala de novo, por favor. É terça e quinta, noite ou manhã? Na terça e quinta, os nossos encontros serão 7h30 da noite. Tá ótimo. Tá? 7h30 da noite, às 9h aproximadamente. Tem aulas que são bem mais curtas, mas a maioria leva 1h30, mais ou menos.
Foi? Todo mundo já escolheu aí, botou no celular. Ok. Então, vamos lá, vamos continuar. Tentem criar, durante a aula, um ambiente de concentração, meditação, tá? Eu sei que cada um tem uma realidade, mas o que tiver nas possibilidades de vocês, tentem criar um ambiente para vocês estarem realmente presentes. Porque às vezes a mentoria não vai dar para ser uma aula que você coloca para me ouvir e assiste o futebol. Não vai dar. Não botei nem quarta-feira, que eu sei que o mundo é flamenguista, sempre tem um jogo quarta-feira. Não, não temos aula quarta-feira, mas, gente, não dá para assistir jogo enquanto assiste a aula, não dá para você ficar no celular enquanto assiste a aula. Você precisa estar aqui, presente, tá? Então, pensem nisso. Quem tem bebê pequeno, se tiver uma rede de apoio, que pode, nesse dia, mãe, nesse dia aqui, você pode, só durante 2 meses que eu vou precisar da sua ajuda nesse ponto, você pode ficar com o meu Picturus, com meus pequenos, se você puder, tá? Se não, faz o seu melhor com o que você tem. Mas se você tem essa possibilidade, faz, que você vai pegar muito mais. Bom, como vocês devem se portar? Gente, não sejam cruéis com vocês e nem benevolentes demais. Que tem gente, tem a tendência de ter um chicote sempre aqui nas costas, né? Tem gente que adora achar que é a pior pessoa do universo. Não, porque eu gasto demais, porque eu não tenho jeito, porque não sei o quê. E tem gente que adora colocar uma boa desculpa para estar como está. Então, eu não quero que vocês sejam nem cruéis com vocês durante esse processo e nem bonzinhos demais. Eu quero que vocês sejam sinceros, principalmente na parte dos testes. Eu não vou estar aí olhando o que vocês vão estar respondendo. Vocês vão estar. Vocês precisam ser sinceros ao responder isso. Abandone respostas prontas e curtas. Sabe aquele... Por que você faz isso? Ah, porque sim. Ah, porque eu gosto. Não, eu quero que vocês se perguntem por quê. Quando você responder assim, porque sim, porque eu gosto, aí vocês vão de novo se perguntar por quê? Por que eu gosto disso? O que isso me causa? Por que isso é importante para mim? Por que isso me deixa bravo? Por que isso me deixa estressado? O que eu sinto quando isso acontece? Eu quero que vocês... É quase uma terapia isso aqui, gente, uma terapia financeira. E não é guerra. Eu quero que vocês olhem para dentro de vocês como vocês ainda não olharam. Eu quero que vocês se permitam se questionar, se enxergar, se entender. Para isso, você não pode dizer porque sim, porque não. Você precisa ser mais profundo naquilo que você vai se responder, tá bom? Compartilhe as dúvidas, as experiências que vocês vão fazer, os avanços, as dicas lá no grupo, tirando as primeiras experiências que eu falei com vocês, né? Aquela que for dentro do autoconhecimento, vocês vão mandar para mim no privado. Mas depois vocês vão compartilhar lá no grupo e eu vou ver e vou conversar. Porque aquilo, gente, eu sei que tem muita gente que gosta de um processo individual, mas eu posso falar a verdade para vocês? O grupo enriquece demais, 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 demais. Quando a gente escuta o outro, quando a gente vê o que está acontecendo com o outro, a gente olha para a gente e começa a ver coisas que a gente não via. Então, é muito importante você colocar aquilo que você tem dúvida, aquilo que você tá aprendendo no grupo. Coloca, compartilha. Esse aqui é um ambiente seguro de pessoas. Vocês pensam que todo mundo entra na mentoria? Não é todo mundo, tá? Tem gente que eu atendo, que eu converso, e eu falo, olha, você não está pronto para viver isso. Então, aqui é um ambiente seguro, onde tem pessoas que querem realmente mudar, que querem realmente aprender a fazer certo. Então, vamos nos ajudar nesse processo, vamos enriquecer o processo quando a gente compartilha, quando a gente troca. Isso é muito importante. O que a gente não deve fazer? Bom, a gente está numa mentoria de casal, né?
DRs possivelmente vão acontecer, mas as DRs, né, discussão de relacionamento, elas não precisam ser como geralmente são, né? Muito das nossas brigas, quando a gente fala de dinheiro, é pela forma como a gente administra, tá? Fiquem tranquilos, porque quando vocês saírem daqui da mentoria, vocês, quando não, né, durante ainda, vocês vão ter uma forma de administrar, de verdade, que acaba com 95% das discussões que a gente tem a respeito do dinheiro. Porque é uma maneira de administrar que não deixa brecha para a gente brigar, sabe? Desentender, de discutir. Ah, porque você devia estar guardando esse dinheiro. Não, porque você está gastando demais. Não, porque você não vai precisar mais disso. Só que durante o processo, nas conversas de vocês, eu quero que vocês sejam sensíveis. A gente sempre acha que o outro está pior, né? Ou às vezes a gente acha que a gente é a pior do mundo. Mas eu quero que vocês entendam que a gente não está aqui para descobrir quem é pior nem melhor. A gente vai pegar o melhor, descobrir o melhor de cada um de vocês e unir para o melhor de vocês. Então, essa é a nossa ideia. Não acuse o teu cônjuge. Aprenda a falar para ele como você se sente. A gente tem um costume de, quando a gente briga, isso não é só para cá, não, tá, gente? Para a vida. Aprende isso aí, isso é ouro. Ouro. Ouro em pó. Presta atenção nisso. Em vez de você falar para o seu cônjuge que ele fez isso, porque você não faz isso, porque você fez aquilo outro, aprende a falar, aprende a transformar a sua reclamação, a sua queixa. Quando você pensar em reclamar, processa tudo, engole, não é para não falar, não. Engole, processa, pensa. Como eu posso transformar isso que eu estou pensando em reclamar em um sentimento para falar? Em vez de eu falar para ele ou para ela, você faz isso, você não faz isso, você fez aquilo outro, você vai falar assim: eu me sinto assim quando isso acontece. Preste atenção. Eu não estou falando que ele ou ela não fez isso ou fez aquilo. Eu estou falando para o outro como eu me sinto. Você consegue entender a diferença? Quando a gente fala para o outro como a gente se sente, primeiro, ninguém pode brigar com você pelo como você se sente. Segundo, quando você for materializar essas palavras que passou na sua cabeça e você for formular isso para falar para o outro como você se sente, algumas vezes você vai descobrir que, na verdade, não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. E, às vezes, você vai até deixar de falar, porque você vai entender que não é, não é ele, às vezes é você que não está no dia bom, às vezes você está de TPM, às vezes o que ele está fazendo você lembrar de uma coisa que seu pai fez. Não é com ele que você está com raiva, você está com raiva do seu pai. E às vezes a gente joga para o outro. E a gente não sabe, e a gente nem presta atenção nessas coisas. A gente vai vomitando no outro. E isso vai desgastando o nosso casamento, vai desgastando o nosso relacionamento. Então, faz esse exercício daqui por diante, né? Não acusa o outro. Fala como você se sente. E isso vai trazer muita resposta para você antes mesmo que você fale para o outro. Pegou isso aí? Se você quiser anotar isso daí, que eu estou falando, anota. Porque isso é ouro para a vida de vocês. Casais, quem está de casar, não deixe a responsabilidade sobre o outro. Esse processo não é para um fazer e o outro. Não, mas ela fez. Não, mas ele fez. É para cada um fazer, tá? Não é ou um ou outro, os dois. E eu botei até de vermelho, pausa dramática, para falar o que eu vou falar agora. Olhe bem nos meus olhos quando eu falo isso para vocês. Não tome nenhuma decisão financeira importante sem falar com a tia Sula, por favor, tá? Antigamente, eu sempre falo isso para cada grupo que a gente começa.
Tem gente que entra na mentoria e consegue cavar o buraco mais do que já está fundo, porque está numa mentoria, tem acesso a um especialista daquele assunto, mas não se comunica, não fala, não pergunta, acha que já sabe o que tem que fazer. Não faça isso, gente. Se for uma decisão financeira importante, fala comigo antes. Conversa comigo, Sula, eu não estou vendo outra opção, tem outra opção? O que é melhor fazer nesse caso? O que você acha? Conversa comigo, tá? Não sai metendo os pés pelas mãos. E o que a gente pode esperar nesse processo? Então, dor. Quem gosta de sentir dor aí? Acho que ninguém. Quem gosta de sentir dor? Mas então, o problema é que a vida ela é assim, né? Ela, na verdade, ela tem dor. Eu estava pensando, esses dias, recentemente, que a Bíblia fala assim, né? O meu povo sofre pela falta de conhecimento, Oséias. E aí também fala em Lamentações que quanto mais eu sei, mais eu sofro. Engraçado porque a dor, ela está tanto em você não saber, quando você não sabe, você acaba indo para lugares que você não devia, vivenciar coisas que você não queria, mas quando você sabe das coisas também, isso também causa dor, né? Porque você sabe, e aí isso faz você sofrer mais que você sabe. A questão o resumo que eu tiro a gente sempre vai sentir dor. A gente tem que escolher a dor que a gente quer, né? Tem a dor de estar, por exemplo, com a saúde que você não quer, tem a dor de ir para a academia, de se alimentar melhor. Tem a dor de estar reclamando, de não estar vivendo aquilo que vocês queriam viver financeiramente, de você ver todo mês a mesma coisa, todo mês enrolado, e tem a dor de aprender a fazer o certo. E tem a dor do sofrimento e tem a dor do sacrifício. O que é o sofrimento? O sofrimento é uma dor que acaba nela mesma, não tem resultado nenhum. Você ficar se lamentando é uma dor, mas não traz resultado nenhum. O que é o sacrifício? É uma dor, escuta, o sacrifício é uma dor de propósito com propósito. Quando você faz um sacrifício, você sabe o que você está fazendo. Quando você vai para a academia, você sabe que que vai doer lá na hora e depois, quando muda a série, vai doer. Quando você vai fazer uma dieta, você sabe que vai chegar um momento que você quer comer tal coisa que talvez você não vai poder comer. Então, mas é de propósito que a gente se causa essa dor e tem um propósito. O sofrimento, não. O sofrimento é uma dor que a gente só fica se lamuriando e não vai para lugar nenhum. Agora, o sacrifício, você sabe o que você está fazendo, o porquê você está fazendo e aonde você vai chegar com aquilo. Muitos de vocês já tentaram fazer várias coisas na vida financeira de vocês e não conseguiram levar adiante. Por quê? Uma das causas é essa. Primeiro, você não tinha total certeza daquilo que você estava fazendo, se realmente ia trazer resultado, e que resultado ia ser aquele. Então, você começa fazendo, mas daqui a pouco você mesmo se sabota, porque você sabe que, será que isso vai dar certo? Eu estou me sacrificando aqui, estou cortando o lazer, estou cortando meu sorvete, estou cortando meu açaí, estou cortando meu lanche depois do culto. Para quê? Depois não adianta nada, depois a mesma coisa todo mês. E aí você para, e aí eu digo para vocês, tá, gente? A maioria das vezes não é cortar aquilo que o lazer, né, a coisa que a gente gosta de fazer, que é a resposta. Se você começar a cortar um monte de gastos na sua casa, no seu dinheiro, mas se você não tiver uma estratégia por trás disso, realmente não adianta. Aquele dinheiro que você está economizando, talvez no teu açaí, que te faz tão feliz, ele vai sair em outro lugar que você não vai ver. Quem aqui já viveu essa experiência aí, de cortar gasto? Não. Vamos economizar, e aí você achou que ia resolver e não resolveu. Quem aí? Levanta a mão aí, só para eu ver. 1, 2, 3, os que eu estou vendo, né?
Quem está aí que não estou vendo, peraí, é porque também, ó, peraí. Deixa eu ver do lado de cá. De novo, levanta a mão para eu ver. Quem já tentou cortar gastos, aí, ó, e não adiantou. Ó, tá vendo? Não adianta mesmo. Se não tiver uma estratégia por trás, não adianta. Então, fiquem tranquilos, porque aquilo que a gente vai trazer de dor vai ter resultado. Então, pode fazer sabendo que, não, eu estou fazendo, mas não é para no final não dar certo, é para no final dar certo. É totalmente diferente quando a gente está fazendo algo acompanhado, sendo direcionado. É totalmente diferente, tá bom? Aí. Gente, dúvidas? Pode levantar a mão aí para eu saber. Aqui. Agora que eu vi, que eu não estava vendo uma parte de vocês. Só Deus. Peraí. Ok. Ok, agora sim. Ah, mudança. Então, vocês podem esperar mudança. Eu quero que vocês estejam aqui dispostos a mudar, tá? A mudança de mente, de ação, estejam abertos para fazer diferente. E nesse momento, eu queria que vocês pegassem aí o copo de vocês, a taça de vocês, que vocês botaram a água aí. Pega esse copo de água aí, que vocês botaram, olha para esse copo. Estou olhando aqui para o meu. Imagina que nesse copo está tudo que você já aprendeu sobre dinheiro até hoje. Tudo que você já aprendeu, todas as planilhas que você já fez, tudo que você já ouviu de dica na internet, de experiências que você já tentou fazer, está aqui nesse copo, no seu copo aí. Agora, eu quero que você pegue o líquido desse copo e coloque nessa jarra que você pegou aí também. Por quê? O que a gente vai simbolizar? Antes de você fazer isso, eu quero que você pense nisso. A gente vai deixar de lado. Só que a gente vai deixar guardado. Tudo isso que a gente falou que tem nesse copo. Porque eu não quero que vocês participem desse processo com o copo de vocês cheio. Se o nosso copo está cheio, não consegue entrar mais nada. Então, eu quero que vocês esvaziem o copo de vocês, coloquem aí, ó, na jarra. Por quê? Eu quero que vocês entrem nesse processo assim, ó, com o copo vazio. Com a tranquilidade de quê? Eu quero que vocês tenham a tranquilidade de deixar o copo de vocês vazio. Você repara que eu não pedi para vocês jogarem água no chão, ir embora na pia. Por quê? Eu quero que vocês tenham a tranquilidade de saber que aquilo que vocês sabem, vocês já sabem. Como vocês faziam antes, vocês já sabem fazer. A maneira como vocês administravam o dinheiro ou não administravam, vocês já sabem fazer. Então, não mistura isso. Tem gente, olha, eu sou uma prova viva, tá? Antes de ser mentora financeira, eu era professora, eu sou ainda, né? Professora de matemática. E eu tinha uma planilha lindinha de entradas e saídas. E achava que era mega organizada. Eu já atendi casais aqui que tinham planilhas, tinha até porcentagem de investimento, não, porque eu invisto isso e não sei o quê, mas depois, com o tempo, veio o filho, veio não sei o quê, não conseguiu fazer. E tinha até lá, né, uma certa organização. Só que o que a gente vai fazer é diferente. Você não pode tentar pegar aquilo que eu vou falar para você fazer e tentar botar naquilo que você já faz hoje. E se você já tem uma planilha, esquece essa planilha. A planilha que eu vou oferecer para vocês, ela é exclusiva, ela é única e ela é pensada em tudo que a gente vai fazer. Então, eu vou mostrar para vocês hoje uma planilha que depois essa planilha vai se desaguar em outra. Então, não é para vocês fazerem como vocês acham que é o certo, como vocês acham que vai ser melhor. É para vocês fazerem aquilo que eu vou falar para vocês fazerem, tá? Por isso que eu quero que vocês entrem assim, ó, com um copo vazio. Depois, quando acabar a mentoria, você vai olhar para o que tem na sua jarra e para o que tem no seu copo agora. E você vai poder escolher
Não gostei disso que a Solomita está ensinando, não, vou fazer do meu jeito. Duvido, mas tá bom. Você vai poder escolher. Tá com você, é seu. Eu não vou tirar o seu jeito de fazer. Eu vou te ensinar um jeito novo de fazer, tá? Então, esteja aberto, aberta a fazer diferente. Não é o final do mundo. Tem casal aqui que administra totalmente diferente, totalmente separado o dinheiro. A técnica que eu uso é administrar junto. Não é o fim do mundo. Ah, não, você não vai dar certo. Você não sabe. Faz diferente, aprende diferente. Se você achar que não der certo, você já sabe como você fazer antes. Tá bom? Então, ó, copos vazios nessa mentoria. Fala nisso? Deixa eu ver se o... Moa, você traz um pouco mais de água para mim, que eu deixei meu copo vazio de verdade aqui. Meu assistente. Ó, o que vocês podem esperar? Experiências. Toda aula, gente. Toda aula vai ter experiências para vocês fazerem. Não precisa você pensar assim, será que essa aula vai ter? Vai ter. Até a nossa penúltima aula vai ter uma experiência para vocês fazerem. Então, por isso que eu já pedi para que vocês separem um dia, um horário, porque sempre vai ter, tá? Ah, outra coisa que eu quero que vocês tenham em mente. Eu já até. A gente tem aulas gravadas também na plataforma. Eu não sei quem já foi lá na plataforma e viu, mas a gente já tem algumas aulas gravadas. A gente tem as aulas ao vivo e mais as aulas gravadas. Então, toda semana, entre uma aula ao vivo e outra, vocês vão ouvir uma aula gravada. Essas aulas gravadas, a gente fazem parte do processo, tá? Só que, o que eu fiz? Foi até uma maneira de deixar esse processo com resultado muito mais rápido. Peraí, filha, agora não pode entrar não, tá? De deixar esse processo de uma forma muito mais rápida. Eu peguei aulas que podem ser ouvidas de uma forma menos formal. Então, assim, as aulas gravadas, vocês podem botar para ouvir enquanto lava uma louça, vocês podem botar para ouvir enquanto dirige, vocês podem botar... Você está entendendo? Não precisa se sentar e ficar ali, né, para assistir essa aula. E foi uma forma, porque quanto mais rápido a gente termina, mais rápido vocês têm resultado. Então, antes a mentoria demorava muito tempo. Então, isso atrasava os resultados de vocês. Então, eu criei esse jeito, botei desse jeito, para que vocês possam ter essa flexibilidade. E para que vocês não se percam, eu criei um checklist. Ele já está na plataforma. Eu sugiro que vocês imprimam ele, esse checklist, e bote no caderninho de vocês, para que vocês vão ticando as aulas que vocês estão ouvindo, as aulas ao vivo, as experiências que você já fez, porque agora, no início, quem gosta de procrastinar, vocês vão ouvir um pouquinho o tio Mário falar com vocês sobre isso, vai falar assim, não, deixa, depois eu faço isso aqui. Não faz isso. Porque toda aula tem. Se você ficar deixando acumular, vai virar um monstro. Ou você vai fazer de qualquer jeito. E eu não quero que vocês façam isso, tá? Então, eu criei um checklist para vocês se acharem, para vocês irem percebendo se vocês estão fazendo tudo. Até as experiências que vocês têm que entregar no individual, lá no grupo, vocês vão ver, tem isso aqui, eu já fiz isso, eu já assisti isso. Vocês vão poder ir ticando para não se perder durante o processo. Ok, agora, ó, respira aqui com a tia Sula. Eu vou parar essa gravação aqui. Peraí. Só um minuto. E vou começar outra para que depois vocês possam ver esse desafio 30 separado, se vocês quiserem só ver sobre o desafio 30, tá?